Tá certo, seguimos com mais destaques aqui no Jornal da Manhã, porque a privatização do metrô de Belo Horizonte virou alvo de incerteza para a população do estado e também para o setor privado. O leilão das linhas está marcado para o dia 22 de dezembro, só que o governo eleito tem sinalizado medidas contra a desestatização. Para explicar melhor esse cenário, nós vamos tratar desse assunto com o Flávio Rosqui. Ele é o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a quem agradecemos demais pela gentileza da participação. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Caniapo. Bom dia, Elisângela. Bom dia a todos. Perfeito. Para começar essa entrevista, eu gostaria justamente que o senhor explicasse para o grande público qual é o impasse nesse leilão do metrô de Belo Horizonte. Caso o negócio seja fechado nesse leilão marcado para o final do mês, a homologação e a assinatura do contrato ficariam para o ano que vem, já sob o novo governo. Essa é a insegurança? A gente espera que o leilão seja realizado, apesar dele estar temporariamente sendo discutido, porque é uma demanda muito grande e importante da sociedade mineira. O metrô de Minas Gerais já vem há muitos anos pleiteando essa ampliação e sem o recurso que o governo federal está colocando, não será possível a concessão do metrô nem a realização da ampliação do metrô. E isso leva Minas Gerais a ficar atrás novamente, lembrando que Belo Horizonte é a única grande capital do país que não tem um metrô significativo ou relevante. Então, é uma demanda já de décadas da capital mineira que, lamentavelmente, está preso aí nessa transição política. E a gente espera que haja bom senso por parte dos gestores e permitam aí que a população mineira não seja privada da expansão do seu metrô, que é algo fundamental, e também da concessão dele à iniciativa privada para viabilizar esse processo de expansão. E como a federação está atuando para normalizar esse processo e dar certeza à população? Existe hoje um parecer do TCE pedindo a suspensão do leilão. Nós estamos trabalhando e dialogando, tanto com o governo do estado, como também com a própria Assembleia, para que seja permitido que o parecer seja revisto por parte do TCE. Claro que é da deliberação do TCE, o TCE tem toda a liberdade, mas a relevância e o impacto social desse investimento são muito significativos. E a nossa preocupação é que, ao postergar para que caso ele não seja realizado esse ano, na entrada de um novo governo, isso entra em stand-by, e aí você vai ter o adiamento ou até mesmo a possibilidade de cancelamento desse investimento aqui na capital mineira, que é muito relevante e é um compromisso com os mineiros que o governo atual assumiu e que estaria sendo concretizado agora no mês de dezembro. E caso haja a prorrogação, caso seja mantida a suspensão por parte do TCE, na minha leitura, perderão todos os mineiros, perde a sociedade mineira e também Belo Horizontina, que não tem nada a ver com o processo político. Flávio Rosqui, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Agora eu peço, por gentileza, a questão de Roberto Mota. Bom dia, presidente. Aparentemente, nós vamos ter a volta da esquerda ao poder federal com uma equipe que tem um legado, no mínimo, controvertido. Mas Minas Gerais tem um governador que não é de esquerda, que apoiou o presidente Bolsonaro na sua reeleição, na tentativa de reeleição, e que tem feito, até onde eu sei, um bom governo. Diante desse quadro, qual é a sua expectativa para os próximos 4 anos para Minas Gerais? Bom dia, Roberto. O governador Zema realmente saneou aqui as contas do estado de Minas Gerais, vem fazendo um bom governo, atraindo investimentos. A indústria mesmo, ano passado, cresceu mais de 10% aqui no estado. Então, o estado vem recuperando e a etapa que seria agora esperada nos próximos anos é a capacidade do estado fazer investimentos na infraestrutura pública. O primeiro grande investimento seria justamente esse do metrô.
E a gente aguarda aí que em parte está sendo realizado com recurso do governo federal e parte com recurso do governo estadual. Então nós aguardamos e esperamos muito que a visão política diferente não prejudique os mineiros como já ocorreu no passado. Então, há décadas, Minas Gerais não vem recebendo menos recursos do governo federal para suas obras de infraestrutura do que outros estados pares, muito em função de ter um governo de uma linha e o governo federal de outra. A gente realmente espera que nessa transição agora isso não ocorra e lamentamos muito aí a suspensão do metrô, que é algo tão desejado pela sociedade mineira, e entendemos que é um equívoco que pode custar muito caro caso lá na frente o governo federal não decida levar adiante esse processo. Pois é, agora, presidente, ainda falando sobre as expectativas para o ano de 2023, não dá para nós não mencionarmos aquele acordo por compensação em relação ao ICMS entre a União e os estados. Essa tratativa deve ficar para o ano que vem, mas certamente os estados, os governadores entendem que será necessária uma discussão mais aprofundada acerca do ICMS, mas também sobre a possibilidade de uma reforma tributária. O senhor, como presidente da Federação das Indústrias, enxerga esse como um grande desafio para a próxima gestão do Executivo Federal, e de que maneira o Estado e também a Federação das Indústrias aí de Minas acabam se posicionando em relação a isso? Neste ano, o governo federal compensou os estados pela perda dos combustíveis, da arrecadação dos combustíveis. Os estados, de fato, eles não conseguem prescindir dessa receita, porque ela é uma receita muito relevante para a maior parte dos estados, e há a previsão de uma compensação. Então, ainda não está fechado, mas tem de haver uma negociação entre União e estados para que os estados sejam compensados dessa perda de arrecadação imposta por lei federal. Com relação à reforma tributária, todo o setor produtivo já aguarda a reforma tributária no Brasil há mais de 30 anos. Desde a década de 90, logo depois da Constituição, já se começou a se discutir a importância e a relevância da reforma tributária. A Federação das Indústrias defende muito essa reforma tributária, mas a gente defende sobremaneira a desoneração da folha, que não está no momento em nenhuma das propostas estão transitando no Congresso. Nós entendemos que a folha onera o trabalho do brasileiro, ela prejudica todo o setor produtivo, à medida que o imposto sobre a folha ele não é um imposto pago quando os produtos importados entram, então você gera um custo maior aqui, mas não há isonomia ao competir com a importação, e também não é retirada ao se exportar produtos. Então muita gente fala, por que o Brasil é tão forte em produtos primários e não exporta produtos industrializados ou produtos com alto conteúdo de valor agregado e com grande parcela de mão de obra? Justamente porque a gente tem esse imposto, que é o INSS, sobre a folha, e que ao exportar ele vai junto. Então a gente diria que a grande solução da reforma tributária seria não é desonerar, porque precisa de imposto para pagar os recursos do INSS, mas transferir a base de arrecadação, de deixar de ser o salário, para que a gente não penalize o salário, já que hoje no Brasil, quando você emprega alguém, você paga R$1, ele custa mais de R$1,20 de encargos, então você acaba pagando menos, gerando menos renda para a população, porque você tem um encargo muito alto. Então, com essa desoneração sobre a folha de pagamento e a tributação de outra fonte de receita, você teria um impulso muito grande à economia e à competitividade dos empregos brasileiros. Com isso, você teria uma forte tração na geração de emprego. Então, a FIENG defende muito isso na proposta de reforma tributária, e a gente também defende, concomitantemente, ou até mesmo antes da reforma tributária, uma reforma administrativa relevante, significativa, que venha reduzir o custo do Estado. Queria lembrar aqui a toda a população que os impostos são para custear o Estado. Então, quanto maior o Estado, maior a necessidade de arrecadar tributos.
E quem paga tributo é a população. Os empresários apenas arrecadam, mas o tributo está em todos os produtos. Então, toda vez que fala que vai se aumentar tributo, quer dizer que é uma parcela da renda da população que será transferida para o governo. Então, um Estado menor é um Estado mais leve, é um Estado bom para a população, é um Estado que cobra menos do seu povo. Perfeito. Privatização do metrô de Belo Horizonte, expectativas para o ano de 2023 e também informações sobre o segmento industrial de Minas Gerais em destaque nessa entrevista com o Flávio Roscoe, ele que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Presidente, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, bom fim de semana para você, para o Roberto Mota e para a Elisângela também. Muito obrigado.